Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui gravando este conteúdo aqui para vocês, certo? E o tema que eu trago hoje é: qual é a minha missão? É uma coisa que muitas pessoas passam a vida inteira se perguntando: qual é a minha missão? O que é que eu vim para fazer aqui? E é um negócio tão sério hoje em dia que muitas pessoas não estão conseguindo se encontrar nesse seu propósito, certo? E aí eu tava assistindo um vídeo da Mônica de Medeiros com a Margarete, certo? E eu achei bastante interessante porque o vídeo delas traz exatamente isso. E aqui eu vou trazer um resumo sobre essa questão, certo? Sobre o que elas falaram, sobre o que eu já observei na minha vida e na vida que eu observo, né, de outras pessoas que chegam aqui à Casa Espírita necessitando de auxílio e com esse questionamento também. Então, o primeiro ponto que é preciso observar é: qual é a minha missão? Para todo mundo, a sua missão, a minha missão aqui é sermos úteis ao propósito maior, que é evoluir, evolução. Todas as criaturas, desde o átomo até o universo inteiro, está em constante processo evolutivo, em constante processo de aprimoramento, de desenvolvimento, de crescimento. Quando nós reencarnamos aqui neste planeta ou em qualquer outro planeta de qualquer um dos outros universos que possam existir, nosso propósito maior é sermos úteis aonde quer que a gente esteja, com quem quer que a gente esteja, e assim a gente contribuir para esse processo evolutivo universal. Então, seu papel, meu papel aqui é sermos úteis uns aos outros. E quando eu falo uns aos outros, inclui-se a natureza, inclui-se o planeta, inclui-se os animais, inclui você, inclui a mim. Nessa utilidade. Sermos úteis uns aos outros, a animais, a natureza, ao planeta como um todo, a sua família, os seus amigos, seus colegas de trabalho, seu marido, sua esposa, seus filhos, não importa, seus inimigos, não importa. O propósito maior nosso aqui é sermos úteis, né? E como é que eu consigo ser útil? A partir do momento em que eu começo a ter essa preocupação com as outras pessoas ao invés de somente comigo. E eu não estou falando aqui que é para você se colocar em último plano, de jeito nenhum. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Né? Quando a gente começa a expandir a consciência, né, em relação ao nosso propósito, a gente começa a perceber que a gente não veio para viver só para si. A gente veio para integrar, para somar, para dividir e para multiplicar uns com os outros. Né? Então a gente começa então a voltar-se para a coletividade. Você começa a não se colocar em primeiro lugar em todas as situações. Porque tem pessoas que em todas as situações elas se colocam em primeiro lugar. E quando você começa a ter consciência da coletividade, quando você começa a perceber que você faz parte de um conjunto maior, então você vai, digamos que, deixando com que as outras pessoas, elas possam sim a ter uma importância maior. Agora veja bem, é uma linha bem tênue aí, porque eu não estou dizendo para você esquecer de você mesmo, para você não cuidar de você mesmo, para você não se olhar para você mesmo. Não estou dizendo isso, certo? Quando você adquire essa consciência, você para de querer apenas as coisas só para você. E você começa a perceber que você quer também o melhor para as outras pessoas, certo? E que alcançar seus objetivos é ótimo, é maravilhoso. Mas quando você alcança seus objetivos, que ajuda outras pessoas a alcançarem seus objetivos também.
aí é uma coisa bem maior. Então, a gente começa a perceber que não dá para se colocar o tempo todo no primeiro plano, que já não é mais tão suficiente, não é mais tão importante se colocar em primeiro plano o tempo inteiro, ok? Então, outro ponto que é interessante, entender quem é você. Quem é essa pessoinha dentro deste corpinho reencarnado aqui neste planeta? Quem é você de verdade? Não quem é você que a sociedade quer que você seja, que seu pai, sua mãe quer que você seja, que seu marido quer que você seja, que sua empresa quer que você seja. Quem é você por baixo de todas essas camadas? Quem realmente você é? Você é um ser de luz. Você é um ser que veio para brilhar, mas não da forma que você pensa. Não para brilhar sozinho, mas para brilhar dentro de um contexto. É a mesma coisa das peças de um colar. Um colar com uma pedra só é bonito? É sim, se for uma pedra grande. Né? Uma pedra pequena também fica bonito. Mas com um colar, quando ele tem outras pedras que o compõem, ele fica muito mais bonito. Muito mais vistoso, digamos assim. Então, nós somos essas peças que compõem este colar. E todas... Se uma peça cair ali do colar, já não fica mais a mesma coisa. Então, quem é você? Você já se perguntou isso? Quem é a Neuza? Quem é você que está aí me assistindo? Você é um médico? Você é um advogado? Você é um professor? Você é um militar? Você é um acadêmico? Você é um trabalhador? Não, não é isso. Além disso, quem é você? Então é importante a gente saber quem a gente é, certo? E quando você começa a entender quem é você, qual é esse seu papel aqui, no sentido de ser útil, aí você começa a entender essa questão dessa transcendência espiritual e você começa a entender essa questão de você, como você consegue chegar ao outro, certo? Então, fazer algo além de si mesmo, essa também é a sua missão, fazer algo além de você, que eu havia falado. Não é que você vai esquecer de você, mas você precisa fazer algo que seja muito maior. E isso é bem interessante porque, dando um exemplo de mim, né? E não que eu queira fazer uma autopropaganda, não, mas um exemplo bem real, né? Quando eu comecei a dar palestras no Espiritismo, meu primeiro objetivo era o quê? Facilitar o entendimento. Por quê? Dentro da doutrina existe uma certa... Existem coisas que a gente não entende tão fácil. Muitas vezes você vai passar anos e você não vai entender determinadas coisas. E quando eu comecei a palestrar, eu digo, poxa, determinados conteúdos eu posso facilitar para que as pessoas entendam. Comecei assim. E aí eu comecei a perceber que estava dando certo. Porque as pessoas chegavam e diziam, ó, isso aqui eu não entendia. Depois que tu explicou, eu passei a entender. E eu, opa, tá dando certo, tá gerando resultado. Então você começa a perceber que quanto mais você facilita, quanto mais você participa do processo evolutivo do outro, você, nesse processo, cresce bastante também. E isso não é só dentro do espiritismo, mas quando um professor faz isso, sabe? Quando ele repassa o ensino dele para os alunos, ele está dando um contributo dele, ou seja, facilitando o conhecimento, expandindo esse conhecimento e tornando um aprendizado que é para o aluno e para ele também. E assim, diversas outras coisas também, diversas outras profissões fazem isso. Então, quando você começa a fazer algo além de você, eu vou trabalhar, eu tô ganhando tanto dinheiro, tô ganhando X quantidade de dinheiro, mas eu estou conseguindo levar coisas a outras pessoas, melhorar a vida delas de alguma forma, certo? Então, a missão está sempre ligada ao outro. Você está englobando mais pessoas na sua vida.
o que você faz expande realmente, chega a outras pessoas, ou você está só voltado para você, pro que você ganha, pro que você tem, pro quem você é? É uma questão interessante de nós analisarmos, né? Viver o bem comum, preocupar-se com o seu objeto pessoal, lógico, e passar por cima de críticas e reclamações. Sim, porque quando nós estamos nesse processo de crescimento, muitas pessoas não vão entender. Muitas pessoas vão dizer que você mudou. Muitas pessoas vão dizer que você está diferente. Muitas pessoas não vão gostar dessa nova versão. Mas não cabe a elas gostar ou não. Cabe a você saber o seu processo, saber que para você estar funcionando e está realmente tornando você melhor. Isso é o que importa. Como sobreviver realizando a nossa missão? Muitas vezes a gente acha que a nossa missão está vinculada à questão material. Como eu consigo realizar minha missão sendo professor, mas professor ganha tão pouco? Não é por aí, então você já não está entendendo sua missão. A nossa missão, ela transcende a questão da materialidade. Então, tal que tem pessoas que fazem trabalho super simples e elas se realizam, elas conseguem cumprir a missão dela. E tem pessoas que têm trabalhos importantíssimos e não cumprem sua missão. Certo? Muitas vezes uma pessoa serve café, mas ela tem gosto de fazer aquele café, ela serve ali com carinho, com atenção, com primor. Ela está cumprindo a missão dela. E muitas vezes você vê, políticos que estão no topo e que eles não estão cumprindo a missão deles. Então não é uma questão financeira. Se você pensou errado. Não é uma questão tão simples só de questão financeira, é uma questão de realização pessoal, uma questão de realização íntima. Quando você se realiza, aí sim, você tende a seguir para o sucesso. E aí muitas pessoas confundem sucesso com dinheiro. Ainda, inclusive, na palestra as meninas falam isso, a Mônica e a Margarete falam isso. Muitas pessoas confundem a questão de ter sucesso, cumprir sua missão com a questão financeira. Não, se eu tiver sucesso, eu vou estar ganhando tantos milhões, eu vou estar ganhando tantos mil. Não, e não é isso. É muito mais do que isso. Quebrar paradigmas, né? Ou seja, não buscar apenas dinheiro. Ter sucesso não é ganhar dinheiro. Nunca foi. Sucesso é orgulhar-se do que você faz, por mais simples que seja, por mais difícil que seja. E quando você começa a entender isso, sua vida começa a fluir, começa a andar as coisas, a estar as coisas no seu devido lugar. E aí, por isso que nós precisamos aprender a ser solidários uns com os outros durante as nossas tarefas, durante a nossa existência, durante a nossa vida. É esse nosso propósito, certo? E é uma coisa que a gente tem, que é a chamada, o poder criativo, a energia criativa. Muitas pessoas não sabem utilizar a sua energia criativa, né? E quando a gente utiliza a nossa energia criativa, a gente está movimentando as forças do universo, né? Por exemplo, quando eu acho muito interessante, eu tenho minha avó, ela é artesã, e ela, já com seus 80 e poucos anos de idade, e ela ainda hoje, ela desenvolve a mente dela criando. Então, ela inventa certas coisas, certas artes. E ali ela tá, desenvolvendo a criatividade dela, mesmo com a idade avançada. Ou seja, está movimentando a criatividade dela o tempo inteiro. Então, nós precisamos ter... Essas são as noções básicas de qual é a nossa missão. Sermos úteis, né? Nos orgulharmos daquilo que nós fazemos, né? Buscar nosso sucesso pessoal e usarmos a nossa força criativa para a gente mudar o mundo. Mesmo que esse mundo seja a sua casa, mesmo que esse mundo seja só o seu setor, mesmo que este mundo seja só a escola em que você trabalha, não importa. Pequeno, micro ou macro. O importante é que você cumpra o seu papel aonde quer que você esteja, com quem você esteja, tá bom?
Super beijo e até o próximo vídeo.